Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que essa semana vai debater, vai esclarecer, vai tentar, da melhor forma possível, elucidar aspectos relacionados aos tributos, à carga tributária. Todos nós sabemos que a carga tributária no Brasil é extremamente pesada se comparada com outros países. Nós sabemos muito sobre aspectos inerentes aos tributos, mas pouco em relação ao que pode ser feito para melhorar, as correlações existentes entre a carga tributária e o desemprego alto existente no Brasil. São correlações que, sem dúvida alguma, devem ser estabelecidas com maior amplitude possível. E para falar sobre tudo isso e muito mais, hoje eu recebo aqui no nosso programa Direito e Justiça o Dr. Caio Bartini, ele que é advogado, é consultor jurídico, é coordenador do curso de Direito Tributário do Damásio Educacional, além de ser uma pessoa hoje reconhecidamente uma das maiores referências no direito tributário do Brasil. Eu recebo o Dr. Caio, já lhe dou as boas-vindas, Caio, agradeço muito a sua presença e tenho certeza que você vai esclarecer muitos aspectos para os nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo, obrigado a você que está nos assistindo aí no programa Direito e Justiça. É um prazer estar aqui no programa, não tão prazeroso para falar de um tema que eu sei que é muito pesado, para mim, para você, para quem nos assiste, para todo mundo, porque quando se fala de tributação no Brasil, ninguém acorda feliz para pagar tributo. É verdade. Você não acordou de manhã hoje, Leonardo, pensando assim, nossa, vontade muito grande de pagar IPVA, o louco de pagar IPTU, ninguém faz isso. Então a gente sabe que é um tema que sim, custa muito caro falar sobre, mas ele é necessário, ainda mais nas condições que o Brasil vive, nessa conjuntura de mudanças, de reformas que nós estamos passando, seja reforma trabalhista, seja reforma previdenciária e agora o mote da reforma tributária. E em cima disso, Caio, eu até quero começar o nosso programa para deixar bem claro a questão até conceitual. O que é um tributo? Olha, eu vou utilizar de uma linguagem bem simplificada, para que todos possam entender sem critérios técnicos. O tributo ele é um valor que ele é retirado de mim, de você, pelo Estado, de uma forma compulsória, ou seja, nós somos obrigados a dispor de uma parcela da nossa riqueza, uma parcela dos nossos rendimentos, para transferi-lo aos cofres públicos com a finalidade do governo utilizar, então, desses valores para atender o interesse coletivo. Então, existem duas formas da administração pública, do Estado obter recurso. Ou o Estado obtém recurso explorando o patrimônio que lhe pertence. Então, pense você, por exemplo, que a tua municipalidade tem lá um conjunto de bens imóveis que muitas vezes não estão sendo utilizados para o atendimento do interesse da coletividade. É um patrimônio disponível. É aquele patrimônio que você vê lá, ele está parado. Ele tem lá um prédio, um imóvel que não está ocupado, não está sendo utilizado. O que o governo pode fazer? Para não deixar esse imóvel parado, ele pode falar, olha, eu quero fazer uma locação desse bem, eu quero fazer a venda desse bem. Só que você concorda que você não é obrigado a comprar esse patrimônio, você não é obrigado a fazer parte do contrato de locação, ou seja, isso vai depender da autonomia de vontade das partes. Então, isso é uma forma que a administração pública tem de obter dinheiro, que é o que se chama tecnicamente de receita originária. Eu tenho o meu patrimônio, exploro o meu patrimônio. Só que a gente sabe que isso não é suficiente para que a administração pública consiga fazer frente aos gastos. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar uma parcela compulsória, ou seja, é uma questão de sanção. Ou você paga, ou você será punido. Então, paga-se eu, você e quaisquer um que nos assiste, uma parcela do nosso recurso para dispor para o Estado. Em suma, tributa isso. E muito se discute, muito se questiona se de fato essa receita obtida com o pagamento desses tributos, ela acaba sendo ou não revertida em favor da população. Qual é a finalidade desse tributo especificamente e como mensurar se de fato está sendo revertido em favor da sociedade? Você tem duas formas de obtenção de certos tributos. Existem tributos em que a receita obtida ela não tem uma destinação pública específica.
ou seja, ela serve para custear serviços e atividades gerais do Estado. Quer ver uma coisa que é interessante, Léo, você que nos assiste? Quantas vezes você pensou assim, nossa, eu estou pagando o IPVA está caro e as estradas estão uma porcaria. Esse é o exemplo mais claro que tem. Todo mundo questiona exatamente isso e principalmente agora se aproximando o momento em de se pagar esses impostos. E aí eu te falo, quem disse que o IPVA vai para a estrada? O IPVA é um recurso que vai para o cofre do Estado e o Estado, com esse recurso, vai utilizar para fazer frente a várias despesas públicas, ou seja, o fato de se pagar IPVA não significa que o dinheiro vá para a estrada. O dinheiro vai para o cofre do Estado e o que o Estado vai fazer com esse dinheiro é uma decisão de cunho meramente político. A decisão de gastar não é uma decisão jurídica. A decisão de gastar é uma decisão política. Onde eu vou gastar, como eu vou gastar, de que forma eu vou aplicar, isso o governante decide. É óbvio que a Constituição Federal vai colocar, Leonardo, uma parcela do que se obtém desse dinheiro de imposto para atender algumas despesas específicas. Então, por exemplo, a Constituição ela obriga que uma parcela que os municípios têm de recursos, que os estados têm, que a própria União tem de recursos, seja destinada para a saúde e para a educação. Isso é um percentual que a Constituição coloca. Agora, onde vai ser aplicado o recurso é uma questão orçamentária. A peça orçamentária ela é realizada pelo Executivo, o Poder Executivo repassa isso para o Legislativo, cabe ao Legislativo aprová-lo ou não, e a partir daí se implementa no próximo exercício o orçamento. Quer dizer, então, essa decisão de gastar e de onde aplicar recursos, você tem essa parte. E você tem outros tributos, que aí a despesa já é vinculada a uma atividade específica. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando se fala de uma taxa, você tem dois tipos de taxas que podem ser criadas. Você tem uma taxa chamada de polícia, que essa decorre o quê? Daquelas fiscalizações que a administração pública faz e que a pessoa, de certa forma, ela é obrigada, então, a pagar. Então, por exemplo, você tem aquelas questões que envolvem a fiscalização de funcionamentos de bares e restaurantes. Então, você tem lá, a pessoa é titular, é dona de um bar, dona de um restaurante, a administração pública ela vai fiscalizar se está em condições e se paga uma taxa para isso. Você tem, por exemplo, a questão que envolve a fiscalização de uma construção para a concessão do habite-se, que é uma coisa do dia a dia. Então, vai lá, a prefeitura precisa aqui fazer a fiscalização dessa obra para conceder o habite-se. Essa taxa que é paga é destinada para custear isso. Aí você tem uma outra taxa, que é uma taxa o quê? Pela prestação de serviços públicos que sejam específicos e divisíveis. Então, vou te dar um exemplo típico. Você vai ter uma demanda para discutir com o teu vizinho de uma questão de qualquer. Você vai pagar custas do processo. Estas custas processuais, elas são chamadas de taxa judiciária. Então, para que se paga isso? Esse dinheiro é justamente revertido para atender a despesa específica do processo. Então, você tem tributos que têm essa receita que é vinculada a uma determinada atividade específica e outros que não. Então, aí cabe o quê? Ao governante, dentro daquilo que ele tem em mãos, saber onde ele melhor aloca esses recursos. Nós estamos recebendo o Dr. Caio Bartini no nosso programa Direito e Justiça, que está esclarecendo aspectos relacionados aos tributos que tanta incidência tem nas nossas vidas. E, Caio, agora há pouco você fez referência a algumas taxas. Taxas e tributos são coisas diferentes, é isso? Tributo é um gênero. Quando se fala tributo, tributo é uma expressão genérica. Tributo hoje denota a existência de 5 categorias. Então, você tem dentro dos tributos que são gênero, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, com o advento da Constituição de 88, que é a que vigora hoje no país, nós temos estas 5 categorias de tributos existentes. Então, a expressão tributo é genérica, é um gênero que congrega
várias espécies. E um dado relevante, você estava falando há pouco, Leonardo, a respeito da carga tributária brasileira e o revertimento disso. Eu vou colocar para os nossos telespectadores, somente a título de parametrização, o que o Brasil tem hoje de carga tributária a nível mundial, em nível mundial, e a partir daí, o que isso passa a refletir em devolução em bens primários. Quando eu te digo bens primários, saúde, educação, segurança, alimentação, moradia, vestuário, que é para a manutenção da dignidade da pessoa humana. O Brasil, ele é um país que tem uma carga tributária que ocupa a 15ª, 16ª posição em arrecadação mundial. E analisando aí, para que você tenha mais ou menos uma ideia dos países que compõem a ONU, 194 países em que a OCDE já fez análise, em que o Banco Mundial já fez análise, em termos de devolução de bens primários, o Brasil deve ocupar a 60ª, 70ª posição. Ou seja, nós arrecadamos como país de primeiro mundo, só que nós devolvemos como país de terceiro mundo mesmo. E um exemplo clássico disso, Caio, é exatamente essa questão da saúde pública, por exemplo, né? Nós verificamos que países da própria América e outros países de outros continentes, embora arrecadem menos do que o Brasil arrecada em termos de imposto, conforme está sendo colocado aqui, de fato presta na área da educação, na área da saúde, serviços que ficam ainda muito aquém do mínimo que se imagina. Por que disso? Existe uma situação que deve ser muito bem pontuada. Você só consegue otimizar bem recurso se você tem um controle de gasto. Não tem mágica. Como é que funciona um orçamento doméstico? Ou pelo menos deve funcionar. Nós analisamos, pelo menos em tese, o que a gente recebe para saber o que a gente tem que gastar, o que pode gastar. O orçamento público é o contrário. Eu analiso a quantidade de despesas para verificação do que eu posso ter ou o que é que eu tenho que arrecadar de receita. Então, é uma conta inversa. Atualmente, o Brasil ele tem gastos excessivamente altos em áreas e em situações que não se concebe ter receita suficiente para justificar essa despesa. Vou colocar uma coisa bem clara, Leonardo. Pegue, por exemplo, gastos que nós temos com o Poder Legislativo. Compare o gasto que nós temos com o Legislativo com gastos do Legislativo no mundo. Veja o quanto nós temos no país de gasto com folha de pagamento pessoal. E analise isso à luz de outros países. Verifique se a situação ela é equiparativa. Eu posso equiparar, não tem como equiparar. Nós estamos passando, isso é um fato, por crises dos poderes da República. Como talvez nós nunca tivéssemos tido. Sempre caiu no descrédito da população quando você falava no político. E a população sempre atrelou o político a ser aquele vinculado ao legislativo. Por mais que nós sabemos, quem atua na área do direito sabe, que é uma pequena parcela desses políticos que mancha toda a classe, é algo que sempre caiu no descrédito da população. Todo político é corrupto. Todo político faz as leis para benesse de um grupo próprio, porque é óbvio, é muito mais fácil nós analisarmos e verificarmos erros do que necessariamente a mídia transmitir acertos. Acertos não vendem notícia. Erros, sim. Então, o que acontece? Nós temos um legislativo que sempre teve em descrédito. Esse descrédito, ele foi intimamente vinculado ao executivo. Então, nós tivemos, desde a nossa época democrática, Pantaleão de 85, de diretas já, até hoje, todos os nossos presidentes da República
tiveram ações de responsabilidade, inclusive o governo Fernando Henrique. É porque o Congresso rejeitou o pedido de impeachment, mas teve. E talvez a população não saiba. Então você pensa que de uma democracia muito curta, quantos problemas nós já tivemos com os governantes em se tratando de analisar crime de responsabilidade, afastamento, dentre outros. Inúmeros problemas. E o que era considerado uma tábua de salvação, até então, era o judiciário. Só que aí nós começamos a ver o quê? Decisões, muitas vezes, vindas do judiciário com naturezas não totalmente jurídicas, mas algumas decisões que são tomadas sob um ponto de vista político. E eu sou muito reticente quando a pessoa fala assim, mas o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político. Mas tem que ser tribunal político. Ele é um tribunal político e tem que ser. As pessoas confundem o fato de ser político com ser partidário. Exatamente. O tribunal ele tem que ser apartidário. Mas ele é um tribunal político, por óbvio. Até mesmo porque as indicações, elas são indicações políticas. Não tem como ser diferente. É isso que eu ia, inclusive, comentar. Até a forma de constituição desse tribunal é puramente política, né? Quer dizer, são indicações daqueles que ocupam a chefia do executivo num determinado momento e que vai, naturalmente, ter ali a sua preferência, seja por uma razão ou seja por outra, entre aqueles que pleiteiam aquela vaga no tribunal específico. Agora, em relação a esse ponto, Caio, eu queria ver se você concorda com essa ideia, que muita gente acaba estabelecendo correlações do alto índice tributário brasileiro com outros aspectos da economia, inclusive no que se refere ao desemprego. É correta a ideia de que, enquanto não houver uma diminuição dessa carga tributária, a tendência é que, num período de crise, como nós atravessamos, a taxa de desemprego se multiplique, se eleve, a partir do momento em que, eventualmente, se tem uma reforma tributária onerando menos o empregador, o empresário, ou algo do tipo, é diretamente proporcional ao incremento dessas vagas de emprego e, consequentemente, a redução do desemprego atual? Eu vou responder isso numa reflexão simples sobre a questão que você falou do desemprego, pelo seguinte aspecto. Você acabou de falar, quem emprega é o empregador. Então, exige-se que o empregador ele, possa te apresentar empregos formais. Olha, eu quero a carteira assinada, tá bom. Só que esse mesmo empregador que se exige carteira assinada, eu chego para ele e falo o seguinte, olha, você vai ter de encargos tributários, fiscais, previdenciários e trabalhistas os seguintes. Então, eu vou colocar em números para a população entender. Pense que você foi contratado formalmente para pagar, para receber R$2.000. Então, o empregador está te pagando em carteira R$2.000. Leonardo, você sabe quanto esse empregador paga, juntando encargos tributários, previdenciários, fiscais e trabalhistas, por essa contratação que ele faz? Ou seja, além dos R$2.000. O que esse empregado sai para o empresário? Porque o empregado sai para ele R$2.000, na folha do que vem recebendo. Esse empregado sai para esse empresário R$4.200. Mais do que o dobro. Então você imagina o seguinte, eu quero que o empregador gere empregos, só que eu tenho uma das tributações mais cruéis sobre ele, que é sobre contratação de mão de obra. E é óbvio, o que a economia faz, querido? Se você é encurralado, você pode ter absoluta certeza do seguinte, eu vou arrumar mecanismo de eu tentar me manter. Então, o que eu faço? Eu falo, olha, você quer ganhar 3.000 em vez de 2? Você fala, caramba, mas fenomenal, eu estou ganhando 2, então, ótimo. Você me abre uma empresa e você me emite uma nota. E aí veio aquele fenômeno
de proliferação do quê? Da chamada pejotização. O que é pejotização? E você abre uma empresa, na condição de microempresário, de MEI, de empresário, você abre uma empresa. E a partir desse momento, você não é mais decorrente de um contrato de trabalho, você é um prestador de serviço. Você me emite nota, eu te pago até mais. Mas por que eu te pago mais? Porque, na verdade, todos os encargos trabalhistas são seus. Passa a ser daquele que, hipoteticamente, seria o funcionário. E por que isso acontece? Ah, porque o empresário é ruim. Não. Porque é um círculo vicioso, e o pessoal não entendeu isso. Eu quero que o empresário gere emprego. Em contrapartida, eu coloco uma carga e encargos em que ele não consegue contratar, ele não consegue manter. Sabe o que ele pega e faz? Ele fala, olha, além de eu não gerar emprego, eu saio daqui. E ele não precisa ir muito longe. Sabe para onde ele vai? Para o Paraguai. Ele atravessa a ponte da amizade. Aí ele chega no Paraguai, sabe o que o governo paraguaio fala para ele? Olha, vem para cá, você pode gerar emprego aqui tranquilamente. Sabe o que eu quero que você faça? De boa. Não se preocupe. Eu te dou terreno, eu te dou o local, eu te dou toda a parte de investimento, só que olha que bacana, eu te dou tudo isso, porém, eu só quero que você utilize como base do teu chão de fábrica os munícipes, os cidadãos daqui. Aí o cara, ele pensa uma vez, ele pensa duas, ele fala, veja, para que eu vou ficar quebrando a minha cabeça no Brasil, que não está me dando condição de trabalho e de manter minha empresa, se eu tenho países que estão ao lado e que me conferem grandes incentivos para que eu saia. Nós perdemos durante esse período, Leonardo, N empresas para países da América Latina que davam condições melhores de trabalho. E vai chegando para nós aqui, durante o nosso programa, algumas questões e algumas ponderações dos nossos telespectadores. E assim fez a Maria Bethânia Rodrigues. Ela diz que está assistindo o vídeo, parabeniza pelos esclarecimentos, e ela faz aqui uma questão que eu acho que é bom deixar bem claro isso. Há pouco nós conversamos que o governante ele pode usar da forma como ele quiser, respeitando aquelas imposições constitucionais de destinar determinados percentuais para algumas áreas. Mas ela pergunta se dentro dessa liberalidade que ele tem de usar para o que ele quiser, se isso também inclui usar para uso pessoal. Isso não, né? Aí eu vou entrar Maria, obrigado pela tua pergunta. É o chamado jeitinho brasileiro. Sabe o que acontece? Você vai entender perfeitamente, Maria. Eu vou te explicar em gênero e grau. Você quer ganhar dinheiro? Vá para a iniciativa privada. Nós temos uma economia de livre mercado. Você quer empreender, você pode. Você quer fazer um curso XYZ e você cobrar aquele valor, pode. As pessoas confundem serviço público como uma plataforma de ganho pessoal. Sendo que ser servidor público, a expressão é muito categórica, é servir ao interesse coletivo. Serviço público não é feito para ganhar dinheiro. Ah, mas ganham. Então, esse é o problema. Porque qual é a ideia do serviço público? É o poder propiciar, óbvio, mantendo condições mínimas de um valor digno a ser recebido, mas o meu interesse maior é no interesse do coletivo, não meu. A partir do momento em que o interesse pessoal ele se torna mais importante que o interesse coletivo, você já está utilizando o poder com finalidade diversa da qual ele foi inicialmente conferido. Aí você pratica desvio de poder. E o desvio de poder é uma espécie de um gênero chamado abuso de poder. Você tem um poder que foi transferido a você, mesmo que de forma temporária, e um pseudo-poder, para que você tenha o quê? O investimento desse teu tempo para aquilo que melhor atenda o interesse coletivo. O problema é que as pessoas hoje, infelizmente, nós temos 3 tipos de políticos no país. Aquele que é rico
e quer poder, aquele que é pobre e acha que vai se utilizar a máquina para ganhar dinheiro, e o idealista. Só que esse último, que é o idealista, que é aquele que realmente está ali, não por questões de cunho financeiro pessoal, mas por um ideal, ele olha o cenário e ele pensa 10 vezes se ele quer fazer parte disso ou não. Ele não se sente estimulado a isso. Porque se tem aquela ideia de que a máquina impediria esse tipo de comportamento. Né? Ou a máquina te leva a ser igual. Então a pessoa ela tem esse viés, ela fala assim, ó, o meu medo é entrar e aquilo se tornar uma coisa tão simples que isso me leva também a praticar. Só que assim, Maria, para você e os demais telespectadores, não sei se vocês perceberam, mas isso é uma situação que, graças ao bom Deus no Brasil, tem mudado. Você, na sua cabeça, Leonardo, como um advogado criminalista, você chegou a imaginar ministro de Estado preso? Era algo inimaginável, né? É aquilo que eu digo hoje, a democratização do direito penal, né? Quer dizer, que hoje o direito penal alcança tudo e a todos e está se demonstrando cada vez mais isso. Em relação a esse ponto, até ainda no tópico que foi levantado pela Maria Bethânia, é importante você entender, Maria Bethânia e todos os telespectadores, né? Que a partir do momento que existe a utilização do dinheiro público para fins pessoais, esse governante, esse político, ele está praticando crime. E é por isso que nós estamos aqui nos deparando com um cenário como esse. Agora, nessa sequência, o Amaury Souza faz uma pergunta aqui, parabeniza também pelos seus esclarecimentos, e ele pergunta o seguinte, se não seria possível estipular um imposto único, que seria pago uma vez por mês, e já supriria todas essas necessidades. Claro, e ele ainda pondera aqui, um imposto diferente para a pessoa física e outro para a pessoa jurídica, mas impostos únicos. Seria possível? A reforma tributária pensa em caminhar de uma maneira mais simplificada para esses recolhimentos? Amaury, eu agradeço a pergunta e vou dizer uma coisa para você, eu acho muito difícil isso acontecer. E eu vou te explicar os pontos por que isso é muito difícil acontecer. Primeiro, o Brasil ele tem um tamanho continental. Nós temos um país que as diferenças sociais e regionais elas são gritantes. Não há como você comparar, por exemplo, a região sul do país, a região sudeste, com a região norte, o nordeste e parte do centro-oeste. E outra coisa, quando você fala em imposto único, nós temos uma outra problemática. Se você fala, tá, o imposto vai ser único, tá, e ele vai ter o que como parâmetro? Não, vai ter como parâmetro renda, vai ter... O problema que vai gerar é o seguinte, nós estamos vivendo isso na questão que fala sobre a reforma. Está se questionando, por exemplo, o IBS, Imposto de Bens e Serviços, com a alíquota unificada. E aí se questiona o seguinte, está a alíquota unificada sobre bens e sobre serviços. Ou seja, então um champanhe vai ter o mesmo valor do que um tangue, em termos de tributação, é isso, a alíquota vai ser unificada. Então se começa a falar, não, mas aí nós vamos criar uma seletividade, determinados produtos, bens, terá que ter então uma externalidade diferenciada e com isso alíquotas que são diferenciadas. Então nós vamos começar de novo a entrar naquele jogo de que, poxa, será que essa unificação ela é possível nesse sentido? E outra, de que forma, nós temos um outro problema sério, Amaury, que é o problema tudo bem, vai se criar um imposto único, quem é que arrecada e como se isso se distribui? Por que eu estou te dizendo isso? Não se concebe, Leonardo, desculpe, municípios com 1.000 habitantes. Nós temos 5.570 municípios espalhados no país. Eu te pergunto, será que há necessidade de ter tanto município assim? E por que eu estou te dizendo isso? Não, porque veja, é meu orgulho ter o meu município. Ótimo. Então vamos pensar o seguinte, esse município ele tem que ter um executivo e um legislativo. Esse executivo e esse legislativo, ele tem lá os seus membros. Ou seja, você já está criando um gasto para mantê-los ali. Não só isso, esse município ele vai ter que fazer dinheiro suficiente para fazer frente às suas despesas. E aí eu pergunto, ele tem capacidade de arrecadação? Se ele não tem capacidade de arrecadação, ele vai depender do quê para poder manter a sua autonomia financeira? De fundos de participação. E aí volto, quem é que mantém o fundo de participação? Impostos federais. Quem paga os impostos federais? Eu e vocês. Ou seja, se acaba criando mais problema. Então entende que é muito difícil criar soluções simples para problemas complexos. Sem dúvida.
Se a gente falar de uma forma muito simplória, se resolve assim, seria uma bênção, verdadeiramente, mas não é assim que funciona. Porque nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Olha, são aspectos assim que daria para nós conversarmos durante muito tempo. Nosso programa, Dr. Caio, infelizmente vai chegando ao final, mas eu não quero deixar passar, já renovo aqui o convite para outras oportunidades, porque sem dúvida alguns temas não se esgotam nessa matéria e o tempo inteiro vem surgindo aí novidades, mas quero lhe agradecer muito pela presença, pelo carinho, pelos esclarecimentos e mais uma vez ressalto, as portas do programa Direito e Justiça estão abertas sempre que desejar. Obrigado a você, Leonardo, amigo de longa data, e a você, o nosso telespectador aí do programa Direito e Justiça. Espero ter me fazido entender e caso você tenha aí alguma dúvida, tanto aí nos links do próprio programa e também meus pessoais, está lá no Instagram, @prof.caio_bartini, né, também no Twitter, @caio_bartini, e o que vocês precisarem eu também me coloco à disposição de todos. Um bom dia a você. E o nosso programa Direito e Justiça vai ficando por aqui e nos vemos no próximo programa. Até lá!